Fala galera, beleza? Então pessoal, hoje a análise do poema O Homem, as Viagens de Carlos Drummond de Andrade, claro, para o PAS 3. Roda a vinheta aí. Então pessoal, Drummond, sem sombra de dúvidas, é uma grande pedida e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade comentar os poemas dele. No canal já tem a análise de um dos poemas mais estudados em sala chamado Poema de Sete Faces. Então lá vai comentar algumas questões biográficas, técnicas e até mesmo análises das características do Drummond. Então, se quiser dar uma passada lá, o link vai estar aparecendo e estará também na descrição, junto com o áudio do Drummond e o download da obra. Então não se esqueça de curtir e compartilhar com a galera. Vamos lá, vamos a algumas características fundamentais do autor para chegarmos à análise do poema segundo o PAS, beleza? O modernismo de 30 é sempre cobrado, não só no PAS, como na grande maioria dos vestibulares do Brasil, beleza? E ainda tem um detalhe, Drummond, embora seja enquadrado na poesia de 30, sua produção é atemporal. E no caso do poema O Homem e as Viagens, publicada, por exemplo, na década de 70, na obra As Impurezas do Branco, é claramente possível fazer uma alusão ou um retorno ao contexto histórico da época e principalmente a uma outra obra do Drummond, beleza? E assim, a própria Matriz o fez. A grande maioria das obras da terceira etapa, se não todas, estão conectadas com a mesma discussão e como Drummond, também só caiu na prova de 2016 em espanhol, fica aí a dica para essa prova desse ano, beleza? Podemos analisar esse poema dentro da perspectiva de Drummond de várias formas. Por exemplo, conforme a sua antologia de 1962. Como assim? Pois é, 1962 e o poema foi escrito em 1973 na obra? Pois é, isso tem um problema temporal. Mas foi escrito depois que o próprio Drummond organizou sua antologia. Mas conseguimos, por exemplo, enxergar as características do primeiro capítulo ou do Um Eu Todo Retorcido na própria análise de Drummond. Ou como a crítica divide Drummond em quatro fases ou em quatro partes, podemos entender esse poema associado ou relativo a temas sociais ou poemas de análises políticas, e aí obviamente se enquadraria em poemas famosos como Sentimento de Mundo, José e tantos outros. Então há claramente características dessa corrente e obviamente a Matriz também propõe essa mesma pegada e outros poemas do Paz também já foi lido nessa perspectiva. Por isso também podemos dizer que o poema representa a leitura do poeta da ação, outra análise do Drummond, aquela que analisa os estudos sobre a estupidez humana, a instabilidade ou o mundo errado que nós criamos. Pois veja bem, também podemos analisar o poema ainda numa perspectiva poética, não esqueça disso, no quesito eu menor que o mundo, beleza? Pois e aí a gente percebe que desabrocha o sentimento de mundo também, obra e também poema. E essa análise da impotência humana, das guerras, pronto. Agora temos todas as características técnicas do Drummond social. E lembrando que existe muito mais coisa a ser estudada e o mais importante, Drummond, gente, se aprende lendo e contemplando, do mais simples, lá em quadrilha, até os mais profundos, como Mãos Dadas, por exemplo. Esse diálogo de percepção humana, observa-se em Guernica, Guerra e Paz, é muito visível essa reflexão sobre a trajetória humana e o desenvolvimento da tecnologia. E no poema é bem possível observar a relação com a chegada à Lua, lá em 1969, ou a Guerra Fria. E claro, juntando tudo isso, temos a corrida espacial, uma grande problemática. O que faz total sentido com as outras obras que mostram como essa corrida desenfreada pelo poder, dominação, avanço tecnológico tem nos afastado totalmente da terra mais perigosa, o que ele chama da dangerosíssima terra de se explorar, que é o nosso interior.
Quanto à análise da estrutura desse poema, é bem perceptível a liberdade formal dos modernistas, ou herança, por exemplo, de 22, pois o poema possui métrica irregular, ou seja, versos livres, e não possui rimas tradicionais ou rimas regulares, então classificaremos como versos brancos, beleza? Essa característica é bem visível nas produções que sucederam os modernistas de 22, por conta da ruptura proposta lá pelo Mário de Andrade e pelo Oswald, ok? Também é possível observar o ser humano e a interferência no meio ambiente. Logo, os termos humaniza, coloniza, é bem perceptível. A biologia ou as ciências humanas podem puxar aí algum gancho, alguma reflexão relativa à organização social ou até mesmo à origem da vida por meio de uma comparação lá com os experimentos de Miller e de Fox previstos na matriz. E claro, não podia deixar de analisar o cenário contemporâneo e essas interações humanas e principalmente essa eterna necessidade de expandir o conhecimento, expandir a leitura de mundo, ir para outros mundos, Marte, Vênus, Júpiter, são metáforas mitológicas também, não esqueça disso. Essa necessidade humana, né, que faz o homem viajar e procurar novos espaços, novas descobertas. É interessante. Vale a pena lembrar também que Drummond demonstra a importante viagem para o mundo exterior, claro, mas reforça também a dangerosíssima viagem para dentro de si. Conheça-te a ti mesmo. Isso não é novidade, beleza? Ou o que diríamos, por exemplo, sobre as contradições existenciais, não é? Veja, eu viajo, conheço tudo lá fora, mas eu não conheço dentro de mim, beleza? Uma análise rápida e profunda do poema vale a pena ler com muita calma, tá, pessoal? É um poema simples, mas é um poema profundo de se analisar. Se você ainda não curtiu ou não se inscreveu, dê o seu like e faça a sua contribuição. Compartilhe com a galera aí. Na descrição você vai achar o link do episódio, o link de download da obra e o link para você se inscrever, ok? A gente se vê no próximo episódio com mais um episódio do Literatura e Mundo. Galera, um abraço para vocês e até o próximo.